Olá, gente. Estamos aqui para mais uma aula de geografia e hoje vou falar sobre clima, tempo e atividades econômicas. Eu vou primeiramente passar um pequeno vídeo para vocês compreender. Vamos lá. Tio, o que faz um meteorologista? O meteorologista é o profissional responsável por realizar a previsão do tempo. Se vai chover, fazer calor ou fazer frio. E as nuvens? Parece algodão. Como se forma uma nuvem? A nuvem é composta por minúsculas partículas de água na forma líquida e até mesmo por cristais de gelo, e é formada devido à evaporação da água dos oceanos, dos rios e dos lagos, na presença do Sol. Ah, entendi. E como acontece a chuva? A chuva acontece por causa das nuvens. A água dos oceanos, rios e lagos evapora quando aquecida pelo sol. Isso faz o ar ficar com bastante vapor d'água, e este vapor d'água forma pequenas gotículas de água, que formam as nuvens. E quando as gotas de água ficam maiores, as nuvens ficam muito pesadas e a chuva cai. E quando chove, o céu tira foto? Não é foto, é o raio. O raio é uma descarga elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera, podendo ser no interior de uma nuvem ou ainda entre a nuvem e a terra. O raio vem sempre acompanhado do relâmpago, que é o clarão, que é uma luz intensa provocada pela descarga elétrica, e pelo trovão, que é o ruído provocado pela descarga elétrica. A minha mãe sempre fala que o tempo tá frio e o clima tá seco. O que é isso, tio? Qual a diferença entre tempo e clima? Tempo é o que observamos quando olhamos pela nossa janela. Se faz sol, calor ou se está chovendo. E clima é o comportamento do tempo observado durante vários e vários anos. Pois é, gente. Vocês viram aí um pequeno vídeo aí explicando o que vem a ser tempo e clima, bem como outros conceitos da climatologia, como por exemplo a formação das nuvens, os raios, certo? E até tem uma diferença entre raio, trovão e relâmpago, né? Mas o foco principal era a nossa diferença de tempo e clima, certo?
Antes de eu passar aqui para o tempo e clima, só mais uma palavrinha, que eu bem no final do vídeo, ele diz que tempo é o que se observa da atmosfera. Pode até dizer do clima, mas da atmosfera. É a observação momentânea. A atmosfera está quente, está fria, num determinado dia do ano. Enquanto que o clima vem a ser o comportamento desse tempo durante um longo período. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. O ideal é que seja uma observação no comportamento de 20 anos. Né? Mas não se preocupe, que dentro do slide que eu vou passar para vocês, vocês vão ver mais detalhes. E o vídeo tem uma vantagem, vocês podem pausar para ler o texto. Né? Então, vamos lá. Tempo. Está aí, como foi dito lá no vídeo. Estado momentâneo, condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado momento ou lugar. É o momento. Certo? Pode ser quente ou frio, ou a menos, né? ou uma temperatura intermediária. Certo? Você fala para temperatura e umidade. Aí, uma observação. Tempo frio, tempo quente, chuvoso, seco e tem curta duração. Tá aí as fotografias mostrando diferentes tempos em diferentes lugares. Ok. Bom, o clima, como eu já havia dito, é algo duradouro. É um comportamento duradouro do tempo. O clima é algo duradouro, não muda de um momento para outro. Isso não quer dizer que ele é imutável, mas que leva mais tempo, e aí sim, é tempo cronológico, para que hajam variações consideráveis. É uma sucessão habitual dos tipos de tempo, ou seja, equivale a um padrão geral das condições da atmosfera. Eu digo que é a média de informações do tempo. Se a maior parte dos dias são quentes, então temos um clima quente. Se a maior parte dos dias, em um longo período, são frios, então se diz que o clima daquele lugar é frio. Né? Se a maior parte dos dias são secos, não tem chuva, não tem umidade, eu digo ali que é um clima seco, é o caso dos desertos. Aí está aqui uma jornalista fazendo uma previsão de tempo. Lembra que na tela não se faz previsão de tempo, não se faz previsão de clima. Previsão de clima quem faz previsão de clima é estudo científico. Os estudiosos fazem previsão do clima para que, por exemplo, o clima de um determinado lugar, no prazo de 20 anos, vai sofrer aquecimento ou resfriamento. Isso sim é previsão de clima. É um estudo científico. Né? Bom, eu coloquei aqui no meio, como encontrei essa informação, como se explica as estações do ano. Né? Essa é uma informação para reforçar aquilo que vocês aprenderam no ensino fundamental. Né? A inclinação, ela ocorre pela inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol e faz com que as estações do ano sejam bem diferentes nos hemisférios norte e sul. Né? Vamos lembrar que as 4 estações do ano, elas são bem definidas nas zonas intermediárias, zonas temperadas. Né? Elas têm as 4 estações: verão, inverno, verão e verão, repetindo aqui, verão, inverno, outono e primavera. Pronto. E dentro para compreender melhor essas estações, é bom vocês lerem o que significa solstício e equinócio. Certo? Esses dois conceitos eles são determinantes para a existência das estações do ano. Né? Aí vamos ver aqui, o solstício é a época em que os hemisférios são igualmente iluminados. Certo? Eles temos o solstício em que os hemisférios são igualmente iluminados. Equinócio, dias e noite com a mesma duração. Certo? A diferença é essa. O solstício tem a mesma iluminação, os hemisférios têm a mesma iluminação,
né? E o equinócio, os dias e as noites têm curta duração. Embaixo, vocês estão vendo aí uma tabela, certo? Como ocorre em cada hemisfério. Em 21 de dezembro, no hemisfério norte, nós temos o solstício de inverno. Enquanto isso, ocorre no solstício de verão no hemisfério sul. Em junho, ocorre o contrário. Tem-se o solstício de verão no hemisfério norte e de inverno no hemisfério sul. Em março, vamos ter os equinócios, né? Tem-se o equinócio de primavera no hemisfério norte e de outono no hemisfério sul. E vamos ter, em setembro, o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. Certo? É uma relação de inversão. Está aí a posição da Terra em cada momento, em cada estação do ano. Certo? Aqui é o... Eu vou marcar aqui para vocês aqui, se eu consigo marcar. Aqui é o polo norte. Desculpa, gente. Não deu certo. Não deu certo. Vou voltar aqui. Se eu consigo marcar aqui. Bom, vamos aqui. Acho que agora dá para marcar. Tá aqui. Sou ruim de escrever. Norte e sul. Ok. Bom, ficou uma perninha aí do S, mas tudo bem. Tá aí. Polo norte e o polo sul. Aqui, isso aqui, nesse momento aqui, tem-se o solstício de verão no hemisfério norte. Observe que o polo norte está voltado para o sol, está recebendo a maior insolação do sol. Certo? Esse é norte. A maior. Né? Então, se tem o solstício de inverno no hemisfério sul e solstício de verão no hemisfério norte. Aqui do outro lado já é o contrário, certo? Eles colocaram um porque quando eu digo que aqui tem solstício de inverno, aqui é claro que a observação que no outro é só o solstício de verão. É só observar a figura. Os equinócios. Olha, a Terra está inclinada, mas nenhum polo está apontando para o Sol. Certo? Nem o equinócio de outono e nem o equinócio de primavera para ambos hemisférios. Certo? E do outro lado aqui está o solstício de verão, novamente. Só que dessa vez aqui é o solstício de verão para o hemisfério sul. Você observa que o hemisfério sul está voltado para o Sol e o hemisfério norte está voltado para o espaço. Certo? Aqui em dezembro. Ok? Qualquer coisa, vocês congelam a tela e vão observando. Não tem problema. Tecnologia faz isso. Bom, a Terra, a primeira morada. Aqui foi umas curiosidades que encontrei na internet e eu achei interessante trabalhar isso com vocês, tornar o nosso assunto mais didático. Certo? A Terra é a primeira morada. Eu diria que, por enquanto, é a única morada que o homem tem. Certo? O planeta Terra é o nosso lar, a nossa primeira casa, é para se entender suas regras para poder viver nele. Certo? E o clima é um bom exemplo de fatores naturais que determinam regras. Certo? E aqui nós vamos conhecer. Então vamos conhecer como funciona o clima do planeta para saber como os seres vivos, os seres humanos sobrevivem nos diferentes espaços dessa casa. Certo? A Terra não tem um ambiente homogêneo, é um ambiente heterogêneo. Está aqui. Por que a Terra se torna... o clima da Terra ele é heterogêneo? Porque ele depende desses fatores e elementos que nós já estudamos. Certo? O clima obedece a um delicado equilíbrio entre elementos naturais. Certo? E aí estão eles. O clima, como conceito central, a precipitação
A umidade, a pressão, a distância em relação ao Sol, que é muito importante, a altitude, a incidência solar, que é a luminosidade que a Terra recebe, a própria atmosfera e a temperatura. Continuando a nossa curiosidade sobre as moradias, está aqui. O clima é um importante fator condicionante da vida na Terra e os seres vivos adaptam-se a ele para poder existir. As moradias são uma forma de adaptações aos diferentes climas criados pelos seres humanos para se abrigar do frio ou do calor, da chuva, do vento e das intempéries. As intempéries são os fenômenos em gerais, né? Aqui é bom vocês entenderem a definição de tecnologia. O homem, para se adaptar aos diferentes climas, ele se apropriou da tecnologia para conviver com essas diferentes condições climáticas. E a primeira coisa que eles fazem é a casa. A casa é uma inovação tecnológica histórica, né? Quando o homem transforma, ele começa a adaptar a caverna, lá antes do Neolítico, para formar uma casa, ele está transformando o clima, ou criando um microclima para viver, ou sobreviver. E aí está aí as figuras, ilustrações dos diferentes tipos de moradias pelo mundo, né? Por exemplo, uma palafita, que é muito comum em regiões tropicais, principalmente na Amazônia sul-americana, uma casa do tipo do Oriente, que além dos fatores históricos, entre os fatores naturais, ou um prédio que é uma construção do nosso momento contemporâneo, da nossa atualidade. Ela se adaptou ao clima uma tenda muito utilizada nos desertos, porque elas têm uma fácil mobilidade, pode ser desmontado facilmente, certo? O iglu, que é a casa utilizado pelos nativos do Polo Norte, lá na Groenlândia, é uma casa de gelo. Casa de alvenaria muito comum na África, aliás, no Brasil também tem, mas é uma tecnologia africana. Uma oca indígena, é uma construção indígena, né, dos índios do continente americano, principalmente da América do Sul, e um castelo, construção europeia. Eu só quero dizer para vocês que o fato dos castelos, por exemplo, ser uma construção de tecnologia europeia, não significa que no Brasil alguém não possa construir um castelo. Não é comum, mas alguém pode resolver construir um castelo. Eu esqueci de ler aqui para vocês o conceito, né? Desde que surgiram no planeta os seres vivos, criaram diversos tipos de moradias. E estas foram evoluindo à medida que os mesmos foram criando novas tecnologias. Viu como eu falei da história da tecnologia? Bom, aqui mais uma referência ao Paleolítico, né, explicando como eram as primeiras moradias. Lá no Paleolítico, antes do Neolítico, os seres humanos eram nômades, eles não tinham residência fixa, certo? Temiam os fenômenos da natureza, né? Eles, por exemplo, tratavam a natureza como uma divindade, né? Não tinha uma explicação científica. Para se proteger do frio, da chuva, dos animais ferozes, buscava abrigo nas cavernas ou reentrantes de rocha, em falhas de rocha. Daí a denominação homem das cavernas. Está aí uma ilustração, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que ele só vai mudar, só vai passar a ser
sedentário no Neolítico, quando vai desenvolver a agricultura e, consequentemente, fazer uma melhor moradia. Bom, escolhi essa informação aqui, essa curiosidade, uma comparação bem extrema, né? Uma habitação do sertão nordestino, lá no município nordestino, e uma habitação do Ártico. Vocês veem a diferença. E esse porquê? O que tem diferente aí? O clima. Vamos ver o que está escrito ao lado aí. Ao evoluir e conhecer mais sobre a natureza e os climas, os seres humanos passaram a se adaptar às diferentes condições climáticas. Suas moradias foram construídas a fim de atender melhor as necessidades de abrigo e a proteção das intempéries. Achei interessante também por que no deserto não se faz construções robustas, mas construções tendas, leves, né? Vamos lá ver o que está nessa informação ao lado aí. Apesar da cor preta absorver o calor, geralmente dentro da tenda a temperatura interna fica entre 10 e 15 graus abaixo da temperatura externa. A tenda oferece sombra do sol quente e isola nas frias noites do deserto. Durante a chuva, os frios incham e dessa forma os fios fecham os buracos da fiação, prevenindo goteiras, né? A forma achatada do teto das tendas é aerodinamicamente desenhado para que não seja facilmente soprado para longe por repentinas rajadas de vento ou por período prolongado de ventanias, que são lugar comum no deserto. É comum ter bastante ventania no deserto. Então, vocês, mais uma vez, vê o conhecimento humano e a tecnologia humana para se adaptar ao clima. Eu digo que não é para mudar o clima, né? O homem não tem condição de controlar o clima totalmente, mas ele faz a adaptação através da tecnologia que ele cria. Bom, eu não poderia deixar de falar da importância do clima e a temperatura para a agricultura. Aqui. São 3 parágrafos, basicamente, que a gente relaciona à agricultura, né? E vamos lá. O clima e a agricultura estão relacionados no meio rural. As plantações são totalmente dependentes das variações climáticas e quantidade de chuva e temperatura. Esses fatores intervêm diretamente nas colheitas e produção das lavouras. Certo? Aqui é só para reforçar, que eu trabalhei com vocês, que há uma relação entre clima, temperatura e agricultura. Cada atividade agrícola requer uma determinada condição climática. Assim, dá para definir quais espécies devem ser plantadas em cada região de acordo com a temperatura predominante. A planta híbrida vem sendo desenvolvida com esse intuito de poder ser cultivada em diversas localidades, com climas diferentes e atípicos. Essa técnica possui um custo elevado, nem sempre vale a pena ser implantada. Deve-se estudar o retorno da plantação em questão, né? Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, não é uma questão climática propriamente dita, mas ela foi criada em função do clima, que é a agricultura híbrida. Aqui tem a ver com a agricultura transgênica, certo? Faz uma adaptação genética, por exemplo, de determinada planta para determinado clima. Nós temos um exemplo da adaptação genética de planta, foi o que os paraguaios fizeram com o trigo. O trigo é uma planta, é uma lavoura de clima temperado. E o Paraguai conseguiu adaptar para o clima tropical, fazendo um processo de
transformação genética, né? Nesse caso aqui usou o hibridismo, que pode ser o cruzamento de uma planta de uma espécie com outra espécie com o intuito de ficar mais resistente ou adaptável a determinado clima. A influência do clima na agricultura deve ser extremamente estudada, a fim de conhecer a particularidade de cada região, as condições de adaptação das plantas e o seu papel na economia da agricultura. Posso dizer que os períodos de seca atrapalham a produção de todas as plantações e as atividades econômicas dependentes dela. Tá certo? A seca é o grande vilão para muitos produtores. Não esqueça que as enchentes também. Bom, gente, aqui é o slide. Vou finalizar com um vídeo, mais um vídeo para a gente finalizar. Aí, vou finalizar aqui, passar por vídeo para vocês. Só parar aqui, ver aqui, viu, gente? Só que para mostrar minha cara para vocês, enquanto eu vou preparar aqui que vamos para o último vídeo, né? Resolvi fazer esse novo formato de aula com o intuito de não ficar dependendo só da videoconferência, né? Hoje estou fazendo essa aula aqui diferente. E aqui vamos lá para o nosso último vídeo. Espero que eu tenha colocado o vídeo correto, certo? Não sou um técnico de TV. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o clima agora nas culturas de inverno, principalmente o trigo, né? E para o início da safra de verão do ano que vem, principalmente milho, soja, para as culturas de verão. Nós tivemos aí, o ano passado, uma safra influenciada por aqueles fenômenos climáticos que o agricultor conhece bastante, o El Niño e Laninha, né? O ano passado tivemos um Laninha muito fraco, provocou algumas chuvas aí um pouco mal distribuídas, um pouco abaixo da média, mas no geral foi muito bom para a nossa agricultura. O Laninha foi embora e nós estamos passando por uma fase de neutralidade climática agora no momento. Nem El Niño, nem Laninha, não é? E o nosso outono agora, e boa parte do inverno, vai ser influenciado por essa questão de neutralidade, nem El Niño nem Laninha. Então, o que a gente espera? As chuvas vão continuar aí irregulares, chovendo muito em alguns cantos aqui do centro-sul do Brasil, em outros cantos pode não chover tanto, como, por exemplo, o oeste do Paraná tem chovido bastante, região dos Campos Gerais, Curitiba, tem chovido bem menos, não é? E essas chuvas se concentram em períodos curtos, 1, 2, 3 dias chove muito, e períodos um pouco maiores, 10 dias, 15 dias, às vezes ou até mais, praticamente sem chuva. Mas, por enquanto, essas chuvas estão muito boas, principalmente para o desenvolvimento do milho safrinha. Agora começa também o plantio em algumas áreas aqui do estado, com relação ao trigo, não é? O trigo gosta de um clima mais seco, que é o que vai acontecer agora durante o outono e boa parte do inverno. Então, para o desenvolvimento do trigo, também vai ser um clima bastante favorável com relação às chuvas. O problema é que nós estamos, para o trigo, né, que nós estamos prevendo já agora para o segundo semestre desse ano, o retorno do fenômeno climático El Niño, que por um lado é muito bom para as culturas de verão, uma vez que o El Niño aqui para nós no centro-sul do Brasil representam chuvas mais abundantes, mais bem distribuídas. E em anos de El Niño, normalmente, a nossa safra é muito boa, não é? Agora, para o trigo, que normalmente o pessoal colhe esse trigo durante o segundo semestre, nós poderemos ter um clima aí mais úmido e isso pode atrapalhar um pouco, principalmente na época da colheita. Então, nós estamos passando por essa fase de neutralidade climática e já prevendo a volta do El Niño a partir aí do final do inverno, primavera e verão do próximo ano. Então, como eu disse, para as culturas do inverno, a maior parte agora do outono e inverno é excelente, porém pode atrapalhar o excesso de chuva na colheita.
Por outro lado, se confirmar-se essas previsões, esses prognósticos da volta do El Niño para o segundo semestre, nós vamos ter mais um ano de clima extremamente favorável para a nossa safra de verão aqui no centro-sul do Brasil. Por outro lado, aquelas áreas ali mais ao norte do Brasil, como Mato Piba, por exemplo, Bahia, Piauí e Maranhão, as chuvas podem não ser tão boas quanto aqui no sul. Lá as chuvas devem ser mais irregulares e um pouco abaixo da média. Com relação às temperaturas, este nosso outono e inverno deve ser diferente do inverno do ano passado. Outono e inverno do ano passado. O ano passado o frio chegou um pouco mais cedo e foi embora mais tarde, mas tivemos um inverno com temperaturas mais ou menos estáveis, sem grandes oscilações, o que foi excelente para a cultura do trigo e principalmente para a fruticultura de clima temperado. Maçã, pêssego, nectarina, foi excelente, né? Esse ano o inverno é diferente. Nós vamos ter um inverno de altos e baixos, ondas de calor intercaladas com uma ou outra onda de frio e que vão causar essas quedas bruscas e acentuadas aqui no centro-sul do Brasil. Chance de geada no cedo é muito pequena, tá certo? Mas a partir aí, nessas áreas mais altas aqui do centro-sul, já aí a partir de maio, alguma geada, e aqui no oeste do Paraná, também no norte do Paraná, existe a chance de geada? Até existe, mas isso se ocorrer mais a partir aí de junho em diante, não é? E a chance de uma geada tardia mais aí para o meados de setembro, final de setembro. A chance é muito pequena, que em anos de El Niño as temperaturas são mais estáveis, o clima é mais úmido e a chegada dessas massas de ar aqui ao sul do Brasil, elas chegam menos intensas. Então, a chance de uma geada tardia esse ano, mesmo nas áreas mais altas que se planta trigo e mais tarde aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é muito pequena. Está aí, gente, um vídeo bastante ilustrativo também. E aí ele está falando da relação entre clima e agricultura. É um vídeo de uma instituição séria, que é a Embrapa, né? Não é uma fake news, né? É um vídeo, é um profissional mesmo da área, né? Que ele fala sobre como o clima interfere em determinada lavoura. Por exemplo, um clima muito úmido não é bom para o cultivo do trigo, né? Ao contrário, por exemplo, da cana, né? A cana gosta de clima úmido. Ela se adapta melhor, não é que ela gosta, ela se adapta melhor ao clima úmido. Tá bom? Eu vou lembrar também que nós temos outra atividade econômica, e aqui em São Luís é o reflexo disso, que pode sofrer interferência do clima, que é o turismo. Por exemplo, o turismo de praia não é interessante em época de chuva. Não tem um retorno econômico, porque as pessoas não querem ir para a praia no momento de chuva. Elas podem ir, mas não é agradável, certo? Outro exemplo, o clima relaciona com o turismo. O frio. O frio de serra. É comum as pessoas na época de inverno, principalmente aqui no Brasil, para o norte e nordeste, ir para o sul do Brasil curtir frio. E lá no sul é comum os sulistas ir na época do calor nordestino para as praias do Nordeste para curtir praia. Então vejam como há uma relação entre economia e clima, tá certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, certo? Estou aqui nessa tentativa aqui dar uma de televisão, certo? Mas não sou jornalista, sou só um professor, então desculpe as falhas que tem no vídeo. O vídeo não tem edição, né? É só mesmo a gravação direta. Vocês viram aí a transição de uma informação para outra, vocês viram muito bem a tela do meu computador, certo? E eu espero que tenham gostado, ou que tenham pelo menos compreendido o vídeo. Se não entenderam a informação, recorra ao livro, a outras informações também.
Não fique refém só desse vídeo, mas anote, né, alguma coisa, que isso ajudará muito a vocês, tá bom? Pois é, gente. Tchau vocês. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Tá certo?